Olá, catequizandos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um encontro, nosso 13º encontro. Jesus acalma o mar. Iniciemos nosso encontro mergulhando nossa mão na água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse é um gesto de quem entrega todo o seu ser nas mãos de Deus, que acalma as tempestades da nossa vida. Vamos acender a vela. Sinal da luz da palavra que ilumina nosso caminho. Então, pessoal, como é que foi as tarefas da semana passada? Como é que foi rezar todos os dias o Pai Nosso? Rezaram o Pai Nosso? Então tá, que se rezaram todos os dias o Pai Nosso, muito bom. Comecem agora com uma Ave Maria junto, pessoal. Junto com esse Pai Nosso, rezem a Ave Maria agora. Vocês vão ver que fica bem tranquilo quando a gente começa a pegar o hábito de fazer isso, né? Oração inicial. Jesus, Tu és a alegria da nossa vida. Como é bom sentir Tua presença, que nos acalma quando nos agitamos no dia a dia. Que neste encontro possamos confiar sempre em Ti, pois o céu e a terra Te pertencem e escutam Tua voz. Amém. No texto de hoje, vamos ver como Jesus enfrenta uma tempestade no meio do mar da Galileia. Jesus e os discípulos entraram num barco e estavam atravessando o mar. No meio da viagem, o mar estava agitado, o vento forte sacudia o barco, a ponto dele virar. Vamos ver como Jesus agiu. Então tá dizendo ali, ó, Marcos, MC é Marcos. Capítulo 4, versículo 35 ao 41. Acho que vocês já aprenderam a achar na Bíblia, então vamos lá. Peguem na Bíblia de vocês, dão uma pausa no vídeo, achem essa passagem da Bíblia e vamos ler juntos, pessoal. Quero que vocês leiam na Bíblia junto. A tempestade acalmada. Nesse dia, ao cair a tarde, Jesus lhes disse: Vamos passar para a outra margem do lago. Deixando a multidão, eles o levaram consigo na barca de modo como estava. E havia outras barcas com ele. Levantou-se então uma grande tempestade de vento. As ondas se jogavam para dentro da barca, que estava a ponto de afundar. Jesus estava na parte de trás da barca, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordaram, eles disseram: Mestre, não te importas que morramos? Jesus acordou, ameaçou o vento e disse ao mar: Silêncio, quieto. Então o vento parou e houve grande calmaria. Jesus lhes disse: Por que vocês são medrosos? Ainda não têm fé? Eles ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: Mas quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, anotem aí no caderno primeiro exercício, primeira tarefinha para vocês me enviar. Anotem aí, cada pergunta dão uma pausa, anote a próxima para vocês não se perderem, já tá no caderninho ali, né? Pergunta A. Quem foi para o barco? Pergunta B. O que aconteceu na viagem? Pergunta C. O que fazia Jesus durante a tempestade? Pergunta D. O que é que os discípulos disseram ao acordar Jesus? Pergunta E. O que fez Jesus? Pergunta F. O que aconteceu com o mar e o vento? Pergunta G. O que disse Jesus aos discípulos? Pergunta H. O que disseram os discípulos sobre Jesus? E a questão I, eu quero que vocês
vejam qual a passagem qual a parte dessa passagem bíblica que vocês mais gostaram. Qual a parte assim, a parte do arco-íris, a parte da terra, a parte não sei do que. Eu disse outras coisas para não falar nada sobre a passagem da Bíblia, para vocês não ficarem induzidos. Vocês vão dar a opinião de vocês. Qual é a parte que vocês mais gostaram dessa passagem da Bíblia? Me mandem também essa resposta. Então vamos conversar um pouquinho, né, pessoal? Vamos dar uma lida aqui. Eu vou ler umas coisas e depois a gente vai conversar. Jesus é Deus conosco. Por que são tão medrosos? Ainda não tendes fé? Pergunta Jesus aos discípulos que o acompanhavam na travessia do mar. Medo e confiança são dois sentimentos contrários que estão no coração humano. O medo bloqueia, a confiança faz caminhar. Jesus acalma o vento e o mar. Ele mostra, assim, seu poder sobre a natureza. Tudo que existe lhe obedece, pois ele é Deus no meio de nós. Com ele as doenças são curadas, o maligno se afasta e a natureza se acalma. Onde está Deus? A vida em plenitude. Jesus é Deus. Portanto, onde está Jesus, existe paz. Então, pessoal, olha que lindo que é essa passagem da Bíblia. Olha que interessante. Por que tens medo? A pergunta que Deus faz aos discípulos. Vamos analisar a nossa vida isso. Por que a gente tem medo? Nós temos que confiar em Deus, em Jesus. O barco, pessoal, ali, o barco quer dizer as nossas vidas. É as nossas vidas. E as nossas vidas, às vezes, estão assim, ó, numa turbulência só. Sempre, todos os dias. É uma luta diária de todos nós. Dos nossos pais, nossos familiares, de nós mesmos. Que cada luta tem um sentimento, cada luta tem uma medida. E cada um sabe a sua luta. O vento, o mar revolto é as dificuldades da nossa vida. Então Deus manda nos dizer ali, ó, na Bíblia, por que tens medo? Confia. E é tão bom quando a gente começa a confiar, pessoal. Bah, mas a gente vai confiar como? Como é que eu vou... Meu Deus, que difícil que é isso. É muito difícil. Aí eu vou falar aquela frase que eu falo, mas é fácil. É difícil, mas é fácil. É difícil a gente conseguir entender, mas quando a gente entende, fica fácil. A gente tem que aceitar, pessoal. Primeiramente é aceitar. Tudo que acontece na vida da gente tem um propósito. Tudo. As coisas boas e as coisas ruins. Que a gente no momento acha que é ruim. Mas que depois de um tempo a gente até percebe, nossa, foi para o meu bem. Às vezes a gente não consegue entender. Às vezes não tem explicação, porque a gente não vai conseguir entender qual é os trâmites ali de Deus, os planos. A gente não entende, mas a gente tem que confiar. A gente tem que confiar fielmente em Deus. A gente tem que confiar. Ah, mas é aquelas pessoas que eu perdi, que morreram, que eu também tenho muitas pessoas que morreram e eu tenho saudades. E, puxa, como é que eu vou confiar que era melhor a morte para ela? Sim, porque todos nós temos um começo, meio e fim. Todos nós. Então a gente sabe que isso vai chegar um dia para todo mundo. Então a gente tem que confiar. Aquela pessoa já fez a passagem dela, aquela pessoa já fez a parte dela que tinha que fazer. Nossa, mas e como é que explica um bebê pequenininho? A gente não explica, a gente confia. A gente tem que confiar que aquele bebê tinha aquela passagem só naquele momento. Deus tem os planos dele. Deus tem tudo certinho para nós, mas a gente tem que confiar. Ah, mas então agora veio uma outra questão na minha cabeça. Oba, que maneiro isso! Eu vou confiar, então eu vou sentar no sofá, assistir televisão, que os meus temas estão todos prontos, porque Jesus vai me dar pronto as tarefas da escola. Eu confio. Eu vou confiar em Deus, eu vou sentar aqui porque o serviço que minha mãe pediu para mim fazer vai estar todo pronto, porque eu confiei em Deus e por passe de mágica vai estar todo pronto. Não, pessoal, não é esse tipo de confiança que eu vou sentar e esperar. Não. Deus nos deu todas as condições
para nós lutarmos. Ele não vai dar coisa a mais que a gente não consegue carregar, que nem diz aquela frase, Deus não dá a cruz maior pra gente carregar se a gente não consegue. Ele dá exata. Então ele deu a nossa saúde, ele deu a nossa família linda, olha a família linda que vocês têm, e a família linda que eu digo, pessoal, não é aquela família de margarina, de propaganda de margarina que todos estão sorrindo e todos estão... Não, a gente também tem atritos, a gente também tem conversas mais sérias, a gente também tem pedidos, como é que eu posso dizer, a gente tem cobranças um do outro, opa, eu queria assim, tem que saber conversar, não brigar. A briga que eu falo não é aquelas brigas, né, feias, brigas, não, isso não pode acontecer numa família que tem amor. É conversas, opa, não gostei, por que você não fez tal serviço que o pai e a mãe pediu? Reconhecer o erro também é bonito, muito legal. Ah, não é só ser certinho 100%, porque a gente é humano, a gente não consegue ser certinho 100%. Tentamos, é isso o nosso propósito, aprender a ser correto como Deus quer pra gente, como os pais da gente quer, mas a gente não consegue. Mas daí admitir aquele erro assim, ó, eu fiquei com preguiça, eu preferi ficar fazendo tema e não consegui. Tá, ok, filho, então na próxima vez a mãe e o pai ficaram chateados, mas próxima vez tenta fazer para ajudar. Ok, família feliz é isso, que tem suas diferenças, mas que vão acertar pro bem de todos. E voltando ao raciocínio primeiro, então não é esperar sentado, não é esperar que a minha faculdade vai vir, porque Deus, eu confio ele vai me dar. Sim, a gente vai rezar para ajudar, mas nós vamos ter que estudar, a gente vai ter que batalhar, a gente vai ter que fazer a nossa parte. Ah, eu vou sentar aqui, o emprego vai bater na minha porta. Não, Deus vai te dar saúde, vai te dar sabedoria, vai te dar as ferramentas para você correr atrás, fazer, quando conseguir um emprego, lutar por ele, tentar ficar nele ou tentar passar para outro melhor, enfim. Por isso que ele dá sabedoria também pra gente analisar o que é bom ou melhor pra gente. Ah, mas então agora outro raciocínio que gera dúvidas, essa questão do confiar 100% em Deus. Ah, então tá, eu vou lutar, vou fazer, mas tá muito difícil fazer correto assim como ele quer, eu vou fazer umas coisinhas erradas ali só pra dar uma agilizada na coisa ali pra mim conseguir. Não dá também, pessoal. Ah, mas eu não tô parado, eu tô confiando em Deus, mas hoje eu faço, amanhã já paro um pouquinho, não faço mais coisa errada, e não dá também. Fazer correto, fazer justo com todos, como eu sempre falo, repito sempre essa palavra, ser justo com o próximo e comigo mesmo. É que nem aquele jogo da vida, pessoal. Sabe aqueles jogos de tabuleiro? Que nem o jogo da vida, não, desculpa, errei. É que nem aqueles jogos de tabuleiro que a gente joga o dado e os pais vão entender o que eu tô falando. Quem sabe vocês não, porque agora é muito jogo online e tal. Mas os jogos que tu joga o dado e aí tem que pular uma casinha. E vai pulando uma casinha. Às vezes dá errado uma coisa, tem que voltar um pouco aquelas pecinhas até chegar no ponto final. A nossa vida é a mesma coisa, por isso que dizem jogo da vida. E eu até acho legal esse jogo da vida. Porque se a gente andar com Deus todos os dias fazendo o que Deus pede, a gente vai com a nossa pecinha sempre pro propósito que é. A gente faz aquela coisa errada, a gente vai para trás. Não adianta, isso é fato, pessoal, não é eu que estou falando por falar, e todas as coisas que eu falo aqui são todas coisas vivenciadas, pessoal, não é porque eu quero falar coisas bonitas, mas não vivencio, é tudo coisas provas que existem mesmo, tudo que eu falo. Então assim, vou fazer aquela coisa, mas a pecinha vai. Mas daí aquela coisa que eu fiz errada que não foi legal pro irmão, que não foi legal na vida, que não foi legal no mundo, a energia do mundo, tu volta mais. Não, vai pra frente. Então a gente sempre vai. Aí assim, mas então tô fazendo tudo certinho mesmo. Agora tô fazendo assim, e parece que não vai. Não, a gente acha que o que a gente tá pensando lá é o melhor pra nós. Não é. E a gente tem que saber entender isso. A gente tem que saber entender essas coisas, esses detalhes. Um exemplo bem simples, pessoal, que eu vou usar, que eu acho que foi assim, mas tiveram vários, mas como eu não tenho como provar no final, então não tenho como falar. Uma vez eu fui comprar um roupeiro. Ele não era tão caro, mas era um pouquinho mais a mais do que era o preço normal. Eu gostei do roupeiro, quis muito.
E simplesmente o meu filho, do nada, quando a gente chegou na loja, começou a gritar, ele tinha uns 2 aninhos, gritar, chorar muito, assim, desesperadamente. E eu fiquei chateada com aquilo, porque eu fiquei quase meses tentando negociar, pensar, e não pego, não vou ter dinheiro, vou parcelar, enfim. Quando deu o dia, não, vai ser hoje, vou pegar, foi lá, chorou, gritou. Ah, tá, deixa, nem quero mais, fiquei chateada. Embabeci, olha que bobagem embabecer por causa de um... perder vida, perder minutos de vida por causa de um roupeiro. Mas enfim, a gente evolui, a gente aprende. Eu era muito mais nova. E aí, chegando em casa, eu fui, me deu um estalo de... Eu me lembro que meu marido tinha deixado a trena em cima da mesa, e eu digo, eu não medi essa parede, eu fui medir, não ia caber o roupeiro. Não ia de jeito nenhum caber o roupeiro, nenhum dos lados que eu queria ia caber o tal roupeiro. E na hora eu pensei assim, meu Deus, como Deus usa as pessoas, como Deus usa as situações para nos ajudar. Só que a gente não consegue ver isso. Porque ou a gente tá com muita pressa, ou a gente não tem essa sensibilidade, não é todas as pessoas que têm essa sensibilidade de enxergar isso, mas a gente... Então assim, a gente tem que confiar, pessoal, que aquele dia que furou o pneu, quem sabe era coisa pior. Que aquele dia que, quem sabe, estragou a telha, era porque era para mim parar um pouquinho ali, porque não era para andar adiante. A gente tem que confiar, pessoal, confiar. Tem coisas que fica doída assim, mas na confiança dói, Jesus, por que isso está acontecendo? A gente tem que analisar tudo que está acontecendo e confiar. Fazer o quê? Era pro bem de todos ou não, ou foi sofrido, mas era o que Deus quer. Tem coisas que a gente não entende, pessoal. Que daí, por exemplo, assim, vocês vão dizer assim, tá, mas e aí? E aquelas crianças que a gente vê tanta notícia, tanta notícia ruim com criança. Eu vou dar um exemplo porque isso me machuca muito quando eu ouço. Cadê Deus nessa hora? Né? Essa pergunta se faz, a gente se faz. Aí volta, pessoal, aquela questão que eu falei até no encontro passado, eu acho, enfim, alguns encontros atrás, que se todos estão prestando bem atenção nos encontros vão lembrar. A gente pede para as nossas vidas, para o nosso alcance, para o nosso caminho. Só que em volta da gente não tem controle do mal. E Deus deu livre arbítrio. Olha como está encaixando cada encontro, pessoal. Onde ele disse assim, lá para Noé, quando deu o dilúvio, ele disse, eu não me meto mais, eu não vou mais fazer isso com o ser humano. Eu vou dar o livre arbítrio e cada um segue o seu caminho. Só que essas pessoas que fazem o mal vão ter a sua volta. E é essa confiança que a gente tem que ter, pessoal. Deus dá, mas ele pede também. E se a gente deu tudo certinho para ele dá tudo certinho para nós. A gente tem que confiar. Confiar em Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso amor. Confiar. E aí fazer nossa parte. Nossa parte é o que nesse mundo? Ser justos, ser pessoas do bem, ser pessoas sem orgulho, ser pessoas humildes, né, pessoal? Isso é daí, aí caminha, aí quando eu falo, as pecinhas se encaixam e vai indo, cada um fazendo aqui, fazendo ali, e vai indo, que nem uma corrente que vai se enganchando, e daí se um que quebra aquela correntinha, já a corrente se quebrou. Se cada um fizer, a corrente fica firme e vai indo. E se torna todos unidos, todos juntos somos unidos, temos força, né? Então unidos em Deus, unidos no amor de Deus, unidos na fé, que Deus diz ali, por que tens medo? Não precisa ter medo, era para acontecer isso. Calma, vai dar tudo certo, tudo vai se resolver. É difícil, aquela frase muito icônica minha, é difícil, mas não é difícil. É difícil entender, mas quando a gente entende, fica mais fácil. Eu também, pessoal, tenho aqui meus dias que eu choro, que eu sento no quarto, choro, digo, tá difícil. Faço minha oração, passa, porque eu tenho confiança que Deus age e quem é justo. Então tenha essa confiança, vocês crianças que estão numa idade que estão começando, como eu queria ter essa frase, os pais de vocês vão confirmar, como eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje com 40 anos,
na idade que eu tinha com vocês, nossa, ou quando adolescente, seria muito bom, porque tantos medos que a gente passou, não precisaria ter passado. Um outro detalhe que eu quero falar do texto que eu li aqui. A confiança e o medo são dois sentimentos contrários. O medo bloqueia, a confiança faz caminhar. Mas a gente tem que ter bem, como é que é dizer, bem na balança os dois, pessoal. Não ter medo demais, só que o medo é um aviso pra gente. Calma que ali tem algum problema. Então eu acho que a gente não tem que ter nenhum nem outro mais, a gente tem que ter na medida cada um. Confiança demais também, exagerado. Eu tenho confiança extrema e eu vou pegar a moto e vou passar nos arcos lá do Rio das Antas, que tem aquelas pessoas que passam com moto porque a confiança minha tá exagerada. Aí que entra o erro do ser humano. Confiar demais, né? Não é pra tanto. A gente tem que ter bem no limite as coisas ali, ó. Dos dois, bem balanceado, as coisas andam. A regrinha básica é ser justo, né, pessoal? Se a gente ser justos, com amor e confiança e fé, essas regrinhas, assim, tendo na nossa vida, as coisas andam bem certinho, a gente consegue. Ter essas 4 regrinhas ali na vida da gente, vai tranquilo a coisa. Viver o batismo é renunciar ao mal. Vocês têm na página 46 ali do livrinho, vocês têm. Então, vocês querem acompanhar junto? Vimos no encontro de hoje que Jesus vence o mal. Ele também vence o mal que há no nosso coração. Olha o detalhe importante. Jesus vence o mal que há no nosso coração. O batizado pode, com Jesus, vencer as tentações que nos impedem de ser bons. Olha o que eu falei antes. Quando fazemos a renovação das promessas do batismo, a primeira coisa que dizemos é que renunciamos ao mal. Então vamos fazer esse exercício, pessoal. Eu gostaria que vocês respondessem aí em casa mesmo, tá, pessoal? É uma maneira que a gente tem de interagir assim, é diferente, mas a gente tem que se acostumar com as mudanças, né, pessoal? Então, respondam mesmo. Eu vou fazer a pergunta e vocês respondem renuncio. É um ritual bem legal que nós iríamos fazer no encontro na sala de catequese. Como não dá, eu pergunto aqui no vídeo e vocês respondem. Renuncio. Toda vez que eu disser todos, aí vocês digam renuncio. Vamos fazer essa corrente de energia assim legal. Cada vez que chegar o vídeo na casa de cada um, fazer, tá, pessoal? Vou perguntar e quando eu disser todos, vocês digam renuncio. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado? Todos? Renuncio. Para viver como irmãos, vocês renunciam a tudo que causa desunião? Todos? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, renuncio ao demônio, autor e princípio do pecado? Todos? Renuncio. Se qualquer coisa, pessoal, que vocês não conseguiram pegar, vocês voltem um pouquinho, uns minutinhos ali, uns segundinhos, esse ritual, façam de novo. Quando eu faço a pergunta, vocês falam, renuncio. Se querem falar baixinho, tudo bem. Querem falar mais alto, mas façam esse ritual que é bem legal. Aqui. Então, vamos para a nossa oração final. Fiquem até o final do vídeo porque tem mais uma atividade no finalzinho, pessoal. Então, vamos fazer a oração final e depois eu vou passar a atividade que eu quero também, a última atividade até o finalzinho do vídeo. Jesus, Tu acalmastes a tempestade do mar. Cuida de nossa vida, nossas famílias e nosso mundo. Muitas vezes nos agitamos, temos medo e não temos tanta fé como gostaríamos. Aumenta a nossa fé em Ti, Tu que tens o poder de dar paz a todos que Te encontram. Amém. Então, pessoal, para o próximo encontro, eu quero que vocês façam ali, vocês têm na página 46 do livrinho de vocês ali, ó. Aí eu distribuí os cartões e se esqueçam, que a gente tinha que fazer em sala, mas não dá. Então, distribuir cartões e esquece. Entrevista, essa eu quero que vocês me mandem no WhatsApp também, junto com as outras questões que eu pedi.
Entrevistar 2 pessoas que respondam as seguintes perguntas: o que é um rei? O que faz um rei? Como um rei é tratado? Você sabe de algum lugar onde existem reis? Onde? Então vocês escrevam essas respostas e me mandem. Tentem mandar, pessoal, dentro da semana que eu peço, porque como eu expliquei, eu gosto de ler as respostas de vocês, faço o vídeo em cima do que responderam para mim comentar no próximo vídeo. É a única maneira que eu tenho de interagir com vocês. É a única maneira, por enquanto. Então, tentem mandar durante essa semana ainda, tá, pessoal? Façam sempre encontro de uma semana, eu leio as respostas e eu falo em cima no próximo encontro sobre isso, tá, pessoal? Então, mandem tudo junto, não mandem só um pedaço de cada exercício, mandem todos os exercícios juntos e a foto do encontro com a mesa preparada, pessoal. Não esqueçam disso, que é muito importante. Fiquem com Deus, até o próximo encontro. Qualquer dúvida, qualquer coisa, me peçam no WhatsApp, não tem problema, porque vocês, quando eu digo para mandar todos os exercícios, às vezes, quem sabe um exercício vocês não entenderam. Então me peçam lá, o exercício F, onde pede isso, Samara, como é que eu respondo? Aí eu vou perceber que vocês não é que não fizeram, vocês não entenderam, aí não tem problema, aí eu vou responder pelo WhatsApp isso, tá? Então, fiquem com Deus, uma semana muito abençoada, uma semana com muita fé, com muita confiança em Jesus, que isso é legal, né? Então, fiquem com Deus, pessoal. Até o próximo encontro.